Existe um tipo de trabalho que não aparece no resultado final. Não está na fotografia do antes e do depois. Não está nos números, nas métricas, nos fios contados. Está no momento em que alguém senta na cadeira e, antes de qualquer coisa, conta uma história. Uma história de anos escondendo o que achava que precisava esconder, de aprender a se arrumar de um jeito que não era o seu, de carregar no espelho um peso que ninguém mais via. Tem profissionais que fazem procedimentos e tem profissionais que fazem travessias. A diferença não está na técnica, está em saber que antes do fio existe um ser humano, que antes da cirurgia existe uma decisão corajosa, que antes do resultado existe uma confiança depositada em mãos que precisam merecer isso. Hoje, a conversa é com quem escolheu fazer medicina de outro jeito, com quem entendeu que enaltecer a beleza de alguém é, acima de tudo, uma responsabilidade ética. Por isso, sejam muito bem-vindas ao Vírgula, doutora Arielle e doutora Pamela. Estou muito feliz que vocês estejam aqui hoje, né? A doutora Pamela e a doutora Arielle, gente, para vocês que estão chegando agora nessa série especial sobre transplante capilar, são cirurgiãs. Mais do que cirurgiãs, são artesãs. E eu quero começar justamente perguntando isso para vocês. Antes de pedir que vocês se apresentem, eu quero perguntar isso. Por que artesãs? Da onde veio essa ideia de que vocês fazem um verdadeiro artesanato na cabeça dos pacientes de vocês? Bom, eu sempre falo para os pacientes que a gente é um pouco de tudo, um pouco de engenheiro, desenhista, porque a gente realmente faz uma programação cirúrgica que a gente precisa ser muito detalhista, né? Precisa ter um refinamento muito importante, porque a parte principal é o planejamento do transplante capilar, né? O paciente precisa se sentir bonito, né? E a linha de implantação dele, eu acho que é o principal, a programação, e por isso que a gente é realmente um artesanato. Tem, inclusive, um nome de um transplante que chama patchwork, né? Porque a gente tem que realmente colocar um pouco mais de fios onde não tem nada, um pouco menos onde já tem um pouco. Então, é realmente um artesanato. E acho que, né, além do que a Pamela falou, também existe uma questão de que o cuidado com cada parte do que a gente está fazendo, né? Então, não é um processo mecânico, não é algo que pode ser mecanizado, porque todo folículo ele é pensado. Então, quando a gente faz o planejamento, como a Pamela falou, a gente literalmente pensa o que cada folículo, o que cada fio pode entregar naquele lugar. Se faz sentido ele estar um pouco para lá, um pouco para cá. E isso não tem inteligência artificial que faça, isso não tem, sei lá, um curso de final de semana que se aprenda. É algo que a gente vai construindo ao longo da nossa trajetória. Muito parecido com artesão, né? Então, acho que se a gente vê um projeto de um artesão de outra especialidade, digamos assim, cada projeto é diferente, porque cada pedacinho daquele projeto importa. Pra gente é a mesma coisa. Cada paciente é diferente, porque cada pedacinho daquele projeto pra gente importa. Então, acho que é por isso que a gente é um pouquinho artesã também, além de engenheira, arquiteta e médica. Acho que o médico é o Então, último, assim. agora que você comentou por acaso que você é médica, se apresente para quem está nos assistindo, que já entendeu, quem está assistindo já entendeu, né? A gente vai falar hoje sobre tudo que você precisa saber sobre transplante capilar, que está super em alta, né, doutora? Então, por favor, se apresentem para nossa audiência. Bom, meu nome é Arielle, eu sou médica dermatologista, né? Sou formada pela Universidade Federal do Paraná, fiz clínica médica, depois dermatologia, e hoje o meu foco de atuação dentro da dermatologia é o transplante capilar. E eu sou a doutora Pamela Zanlorenzi, me formei em Lages, Santa Catarina, depois fiz residência também em clínica médica em Florianópolis e dermatologia no Evangélico de Curitiba. E me especializei em cabelos, da equipe da doutora Hari, também do transplante. Quando eu penso em transplante, eu leiga, né, pessoa leiga, que nunca
cortou assim um pedacinho de pele, né, com um bisturi, que nunca pegou num bisturi. Eu imagino algo de cortar, tirar fora e colocar outro no lugar. Como é o transplante capilar? Porque eu, sinceramente, eu já imagino tirando todo o couro cabeludo e colocando a peruca. Não é nada disso, né? Explica pra gente como é o transplante capilar. Que acho que aí o pessoal já vai começar a entender por que é artesão, né? O transplante ele é dividido em algumas etapas, assim, né? Mas de maneira um pouco mais lúdica, eu gosto de pensar o nosso couro cabeludo como um grande terreno de plantação, né? A gente tem uma área do nosso terreno que está fraca, que né, está pouco irrigada, que não está saudável, que normalmente é a região que o paciente se queixa da calvície. E a gente tem outra área dessa nossa plantação que tem é, muita fertilidade, que é o que a gente chama de área doadora, que é a parte de trás, normalmente, do couro cabeludo. Né? Como que a gente faz o transplante? A gente pega unidade folicular por unidade folicular. O que é unidade folicular? É um conjuntinho que compreende o fio e a sua raiz. Não adianta a gente pegar só o fio. Né? Então, posso pegar aquele fio que caiu no banheiro e colocar? Não dá. Eu preciso da fábrica do fio, que é a raiz, digamos assim. Daí a gente pega todo aquele conjuntinho como se fosse uma muda. Né? Então, a gente tira aquela mudinha aqui de trás, uma por uma, e daí a gente vai levar ela para o local onde a gente quer colocar. Por exemplo, aqui na parte da frente. Antes da gente colocar, a gente precisa criar todo o planejamento, que é aquilo que a Pamela falou. Desenhar no paciente onde a gente vai pôr mais cabelo, para que lado que aquele cabelo vai virar, como que o paciente molda o cabelo, o caimento do cabelo, para daí, depois que tiver tudo planejado, criar pequenas fendas na pele para depositar aqueles fios. Então, o transplante ele é literalmente um transporte de fios, um por um. Não é tudo de uma vez, não é com bisturi grande, é tudo muito pequenininho, né? Para você ter uma ideia, o equipamento que a gente usa para tirar o fio, ele tem 0,8 milímetros de diâmetro externo. Então, a parte interna dele é ainda menor, que é o que a gente de fato tira da parte aqui de trás. Um por um, né? Dezenas de centenas de vezes, mas é assim. Quase uma plantação. Dezenas e centenas de vezes. Doutora, isso deve ser um procedimento bem demorado, né? E é aí eu imagino que não seja, que seja inclusive muito cansativo para quem está ali executando esse procedimento. Com certeza. E eu sempre falo para os pacientes que é como se fosse um transplante de órgão mesmo, porque é um transplante de um mini órgão, né? A unidade folicular, a gente tem todo um cuidado com temperatura, para que o folículo não sofra estresse, não morra, né? Então, é um procedimento bem delicado, além de todo o processo cansativo de várias horas, né? A gente tem muito cuidado com cada mini órgão que a gente tira de um lugar e coloca no outro. E quando o paciente passa por um procedimento desse, o que ele pode esperar, pensando assim, ali na preparação para o procedimento, da equipe que vai estar ali acompanhando, como é a experiência do paciente quando ele participa desse transplante? A experiência do paciente ela vai além do transplante. Eu até comentei isso ontem com o paciente, que o transplante ele não é um evento, ele é um processo. E o processo começa antes do dia da cirurgia, né? Então, como você bem pontuou no início ali do nosso bate-papo, a consulta é um dos pilares de um bom transplante. Então, o paciente ele chega inicialmente na clínica, passa por uma conversa com um médico especialista, alguém que se dedica ao transplante capilar. Nessa consulta, ele vai entender os prós e os contras, porque a gente costuma brincar, né? Transplante não é milagre, não é máquina do tempo, e a nossa função não é convencer ninguém de fazer ou não fazer transplante, é dar informações técnicas e adequadas, de maneira que o paciente entenda, né, durante a consulta, para que a cirurgia não seja algo inesperado. Então, a consulta é um dos pilares
de um transplante de sucesso, né? Então, inicialmente ele passa por uma consulta, vai falar sobre os prós e os contras, como eu falei, vai falar sobre todo o processo de recuperação, vai entender o que está acontecendo com ele, porque a gente não tem só um tipo de calvície, a gente tem várias, e o diagnóstico para todo mundo não é o mesmo, né? E daí ele vai para o dia de cirurgia. No dia de cirurgia, a gente começa cedo, porque é um dia longo para nós, né? Então a gente começa cedo, e ele vai entrar em contato com vários profissionais. O transplante ele não é feito a 2 mãos, nem a 4. Normalmente ele é feito com mais de 12 mãos em um único paciente. Por que isso? Porque a gente divide o processo em várias etapas. E cada etapa é dividida em subetapas, que demandam várias pessoas para que aquilo dê certo. Então, o paciente chega, a gente refaz o desenho com todo o cuidado, com o equipamento, tendo certeza que está tudo bem alinhado. Passa pela aprovação do paciente, a gente nunca começa a cirurgia sem o paciente falar, é isso aí, bora, gostei da linha. A gente fala, faz cara de bravo, faz cara de espantado, se imagina no espelho. Eles ficam fazendo poses assim, e daí que a gente vai começar o processo de cirurgia. Esse processo de cirurgia ele é super demorado, demora ali pelo menos 8 horas em transplantes tradicionais, digamos assim, em que ele vai ter contato com toda a nossa equipe, né? Nossa equipe é formada por enfermeiros, técnicos de enfermagem, equipe médica, então é uma equipe robusta justamente para conseguir entregar para o paciente o material humano que ele precisa para ter uma cirurgia de qualidade. E esse material humano, ele está armamentado, digamos assim, com o que a gente tem de tecnologia, né? E é muita tecnologia empregada, não só no planejamento, mas na execução da cirurgia. Depois que tudo isso acontece, né, dessas longas horas, o paciente vai sair do centro cirúrgico, vai ser acolhido pela nossa equipe de enfermagem, né, vai voltar ali para o seio da família. A gente pede para que sempre um familiar, quase sempre, né, um familiar venha para acolher o paciente. Querendo ou não, ele ficou 8 horas com pessoas diferentes, então ele é acolhido pela família. A gente explica para o paciente e para o familiar o processo de recuperação inicial, né, dos primeiros 7 dias. A gente faz questão, pelo menos ali na clínica, a gente, né, todos os médicos, a gente tem essa postura de ter o paciente sempre muito perto. Então, durante os primeiros 7 dias, a gente conversa com os pacientes todos os dias, pede foto. Eu sempre brinco que eu me torno um relacionamento tóxico na vida dos pacientes. Peço licença para as esposas e já falo, desculpa, eu vou ser tóxica, porque todos os dias a gente conversa com os pacientes. E daí, finalizando essa primeira semana, a gente começa a segunda etapa do transplante, que é cuidar da calvície junto com os fios transplantados. Então, não tem como a gente imaginar o transplante como um evento. Não é o dia de cirurgia. É um processo que vai terminar lá 12 meses depois, né, que ele vai fazer as consultas com a nossa equipe de médicas dermatologistas do pós-operatório, vai entrar em contato com a nossa equipe de recepção. Então, todos os problemas que os pacientes têm, poxa, eu estou com uma dúvida, minha medicação está terminando, eu precisei trocar a data da consulta, tem como a gente fazer a receita? Tudo isso a gente vai acompanhando o paciente nessa jornada, né? Inclusive, deixa eu aproveitar que a doutora falou do pós-operatório e dizer para você o seguinte: nós temos uma playlist especial aqui no YouTube da Clínica HA Medicina Avançada, com os episódios que serão gravados a respeito desse tema. E um dos episódios será aí nos próximos dias sobre pós-operatório. Então, te aconselho a seguir o vírgula, ativar o sininho, porque quando subir esse episódio, você vai ser notificado aí na tela do seu celular e vai acompanhar sobre o pós-operatório. Você me falou uma coisa, doutora, que me chamou muita atenção. 8 horas e o paciente está ali com a equipe. Eles ficam acordados durante esse processo? A gente tenta tornar o ambiente um pouco mais descontraído. Então, logo que ele entra, a gente faz as marcações, a gente pergunta que música que gosta de ouvir, e tenta, né, dar uma brincada para quebrar aquele gelo, né, aquela ansiedade do paciente. E a gente dá um remedinho para dar uma relaxada só, a gente não faz sedação, nada profundo, assim, para que a cirurgia tenha a segurança que ela precisa ter, né? Porque uma cirurgia longa, se a gente faz uma anestesia geral, deixa o paciente completamente sedado, uma cirurgia mais delicada, que coloca em risco algumas partes do organismo, né? Então, a gente tenta fazer uma sedaçãozinha leve, só para ele dar uma relaxada e não ficar o tempo inteiro naquela posição desconfortável, enfim. Então, acaba sendo bem tranquilo, porque ele dorme um pouquinho de manhã, perto do meio-dia e meio, 1 hora, a gente vira de posição, o paciente consegue ir ao banheiro, tudo. E aí, à tarde, dorme mais um pouquinho e a gente já começa a acordar para poder ir para casa, né? E tomar um cafezinho. E aí ele sai com aqueles
Porque parece um monte de casquinha, né? Ou isso aí a gente já tá falando de dias depois? É, existem algumas estratégias do pós-operatório imediato. Na clínica, a gente gosta de fazer o curativo de 24 horas, né? Não é uma obrigatoriedade, tem vários cirurgiões que não fazem. A gente conseguiu estabelecer uma tranquilidade maior até para os nossos pacientes, porque a primeira noite é uma noite de maior ansiedade. Então, a gente faz um curativo. Parece uma touquinha de natação, assim. É bem bonitinho, diga-se de passagem. A gente faz um curativo, então eles não saem da cirurgia vendo aquelas casquinhas. No outro dia, eles vão geralmente fazer a retirada do curativo com a nossa equipe de enfermagem. A gente repassa todos os principais pontos, as principais orientações relacionadas à lavagem do couro cabeludo, para o paciente saber como ele vai fazer a lavagem em casa. E ele começa a ver o transplante ali com mais ou menos 24 horas pós-transplante. Só que não tem essa sensação de casquinhas ainda. As casquinhas, elas são consequências consequência, na realidade, do ressecamento de um pedacinho de pele que vai junto com o fio. No início, parece um monte de bolinha branca, assim. Então, aquela sensação de casquinha normalmente começa a aparecer ali pelo quarto, quinto dia. Então, segura pra gente falar sobre isso lá no episódio sobre pós-operatório. Tá bom. Eu queria trazer um assunto, na verdade, que ele é um pouco delicado, que é a questão do dizer não. Existem pacientes que chegam, às vezes, com alguma expectativa alta de fazer o transplante e vocês precisam dar a notícia de que o transplante não vai ser o mais indicado para eles? Sim, a gente fica triste, né? A gente até fala, não fique triste, né? Mas a gente tá Mas também. porque tudo a gente sempre fala, né? Tudo depende da área doadora, que é nosso tesouro, digamos assim, né? Porque o fio de onde a gente tira, ele não nasce mais. Ele é um transplante de órgão. A gente vai tirar de um lugar e vai colocar no outro, né? Então, a gente depende do número de fios que a gente tem por unidade naquela área doadora, do número de unidades que a gente tem por centímetro quadrado na área doadora e do tamanho da área que a gente tem que trabalhar, da calvície, né? E muitos pacientes têm uma área doadora curta, né? Com poucos centímetros quadrados, com poucos fios e uma área receptora que a gente precisa trabalhar muito grande. Então, aí a conta não fecha, né? Às vezes a gente sempre fala, como é que você quer? A gente quer tampar São Paulo com Curitiba, né? Então, a gente tenta fazer um planejamento da melhor forma possível. Alguns pacientes têm que fazer a cirurgia em 2 etapas, quando tem uma área doadora suficiente. Na segunda etapa, utilizando fios de corpo, de barba, talvez de peito, né, para É complementar. possível também. É possível. E alguns pacientes a gente consegue fazer só uma etapa, só a parte da frente, digamos assim, que é o principal, né, a moldura do rosto do paciente. E tem alguns pacientes que a gente não consegue fazer nada, né, que chega com uma calvície tão avançada, uma área doadora tão rala, tão curta, que infelizmente a gente não tem mais como trabalhar, o resultado não vai ficar legal com um pouquinho de fios naquele tamanho de calvície. Mas a gente tenta dar essa notícia da melhor forma possível, né, e enfim, a gente tem essas situações e a gente a gente sempre fala, é melhor a gente dar uma notícia realista dentro de um planejamento que a gente possa fazer, do que, né, falar que a gente vai conseguir fazer o que não é possível, né. Várias caixinhas de dúvidas abriram na minha cabeça agora, tá? Então, eu vou colocar aqui algumas, aí vocês me ajudem. Primeiro, então o transplante, ele não pode ser feito de outra pessoa para a mesma pessoa, porque quando eu penso transplante, voltando lá atrás, que eu penso transplante, eu penso já abrindo, né, o couro cabeludo, tirando e colocando outro. Então, não pode ser de uma pessoa para outra. Primeira pergunta. Segunda pergunta, vocês falaram de barba, às vezes pelo do peito. A qualidade, vou falar pelo meu marido, o cabelo do meu marido é lisinho, mas a barba é grossa. Não muda a espessura, a qualidade, dá para fazer da barba para o cabelo, ele vai ficar com o cabelo como daí? Vai ficar com o cabelo igual ao da barba ou vai ficar lisinho? Me fala um pouco sobre isso. Então, a primeira pergunta foi de uma pessoa para outra, né? Isso. Então, todo transplante de órgãos, quando ele é realizado de uma pessoa para outra, por exemplo, um transplante de coração, de rim, de fígado, o paciente que recebe aquele órgão, ele precisa usar medicamentos para diminuir a atenção do sistema imune. A gente chama isso de
imunossupressores. Por causa da Tá. incompatibilidade. Exato. A não ser que as pessoas, receptor e doador, sejam gêmeos idênticos, isso precisa acontecer em todo tipo de transplante. Esses remédios, eles possibilitam que o órgão que foi recebido não seja atacado pelo sistema imune. Quando a gente está falando de um coração que não está funcionando bem, quando a gente está falando de um rim que não está funcionando bem, se a pessoa não tem aquele órgão funcionando bem, ela simplesmente morre. Por isso, o custo, digamos, médico para a saúde daquele paciente, em usar o remédio que diminui o sistema imune, ele é menor do que a consequência de não usar. A gente precisa daquele órgão. Não tem escapatória, digamos assim. Quando a gente está falando do transplante capilar, apesar do cabelo ser, de fato, formado por dezenas de centenas de órgãos, que para a gente é extremamente importante, quando a gente ranqueia, esse peso ele muda. A balança ela pende para o outro lado. Porque esses remédios, eles também têm consequências. Então, os pacientes que usam imunossupressores, eles têm uma chance maior de câncer, eles têm uma chance maior de infecções. E daí, quando a gente põe na balança, não faz sentido. Então, hoje não existe transplante capilar de uma pessoa para outra, tá? E a segunda pergunta? Da qualidade do Qualidade. cabelo. Barba, bigode. Barba, cabelo e bigode. Então, a gente sempre fala pro paciente, o paciente às vezes pergunta, doutora, não dá pra tirar toda a barba e, colocar lá? Então, assim, a gente sempre explica que o fio de barba e peito continua sendo o fio de barba e peito. Então, ele tem um crescimento diferente, uma textura diferente, um ciclo diferente e, às vezes, até cor diferente, né? Uhum. Então, a gente tenta usar no máximo uns 20%, 30% do total do transplante com fios de corpo, para que o transplante fique numa qualidade boa, né? Mais fios de cabelo do que fios de corpo. E assim a gente consegue fazer essa... preencher, assim, de uma forma que não fique artificial, né? E alguns pacientes, a gente não tem barba também, né? O paciente vem sem possibilidade de fazer o body hair, que é o fio de corpo. E aí, a gente não consegue ter essa artimanha de deixar mais cheio o transplante no paciente que não tem uma área doadora suficiente, mas realmente ele é diferente. O fio de peito, ele também cicla mais rápido, né? Então, o paciente tem aquela sensação, meu cabelo encheu, meu cabelo diminuiu. Então, por isso que a gente não pode extrapolar na porcentagem de fios de corpo. Claro que eu acho que vai depender de cada diagnóstico, porque vocês falaram para mim que existem calvícies diferentes, né? Mas a minha pergunta é, pós-transplante, corre o risco de voltar a cair o cabelo? Se a calvície que a gente tratou, que foi a mais comum, que é a calvície masculina, cujo nome técnico, digamos assim, é alopecia androgenética. Por causa da alopecia androgenética, o fio transplantado não vai voltar a cair. Claro que fazer o transplante não faz com que a gente crie uma armadura e impeça que as pessoas tenham qualquer outro tipo de problema capilar, né? É raro, mais raro, com certeza, né? A calvície masculina, ela atinge cerca de 50% dos homens na faixa etária de 50 anos tem calvície visível. Então, ela é muito frequente. As outras são muito mais raras. Mas a calvície que levou aquele fio inicialmente e a gente faz o transplante, não volta a cair. Se for outro tipo de calvície, por exemplo, hoje cada vez mais frequente a gente fazer o diagnóstico de calvícies, né, alopécias cicatriciais. E tem uma em específico que vem acontecendo com mais frequência, que é a alopécia frontal fibrosante. É uma calvície mais frequente em mulheres, mas também acontece em homens. A gente tem alguns pacientes em que vai aumentando o tamanho da testa e o paciente vai perdendo a sobrancelha. Nessa, os fios podem voltar a cair. Por isso o diagnóstico é tão importante, porque um olho menos atento, digamos assim, menos treinado, pode deixar passar um diagnóstico de uma alopécia fibrosante e achar que é uma alopécia androgenética, falar para o paciente, não, esse fio não vai mais cair, e ali depois de um tempo ele volta a ser atacado. Então, da alopecia androgenética não cai mais, mas outras pode cair. A gente está chegando já no finalzinho do episódio, eu queria ir para um lado diferente agora dessa conversa, que é o lado da transformação que se gera nos pacientes. A gente vai ter um episódio, tá, pessoal, com 2 pacientes que fizeram. Aliás, são 2 episódios com pacientes, né? Porque aí, ó, eu já dando spoiler da série inteira, mas é bom que você fica aqui, tá?
Um episódio vai ser com pacientes masculinos, que é sobre esse assunto principal que a gente está falando aqui, mas existe o transplante também feminino. E vai ter um episódio especificamente sobre esse tema para você acompanhar e também tirar suas dúvidas. Mas eu queria que vocês me falassem se teve algum caso que marcou a carreira de vocês, porque realmente fez diferença. Vocês perceberam que o trabalho de vocês fez diferença real na vida daquele paciente. Como que foi? Não sei. Acho que todos os pacientes marcam a gente de maneira diferente, assim. As nossas técnicas às vezes brincam e falam, nossa, mas vocês lembram de todos os pacientes? Pra gente é muito mais fácil lembrar, porque elas estão ali no trabalho de separar fio e contar, elas estão vendo os fios, porque elas têm uma quantidade grande de trabalho para fazer. E a gente está sempre pensando no paciente, então pra gente é muito fácil lembrar os pacientes. A gente lembra as histórias, lembra algumas frases que eles falam em consultas que marcam a gente, né? Poxa, doutora, eu tava só usando boné. Eu entrava no elevador, eu já não gostava daquele espelho do elevador, Deus do livro ficava me olhando. Mas é que o elevador do espelho Judia. judia qualquer um, né, gente? Vamos combinar. Mas todos os pacientes são especiais, assim. Parece até um pouco pega a gente falar isso, mas é que quando a gente faz medicina de verdade, a gente se importa com o paciente. E aí cada um leva um pouquinho da nossa história para eles e deixa um pedacinho da história deles com a gente, assim. Tem casos que a transformação ela é mais visualmente impactante? Tem. Mas, às vezes, o visualmente impactante não é aquele que mais se sente transformado por dentro, assim. A gente vai falar sobre vários pacientes mais velhos, pacientes mais novos e tudo mais. E enquanto a gente estava conversando aqui, você me perguntou de casos específicos, a gente tem um paciente que ele é pai de uma colega médica. E ele tem um problema neurológico grave, que ele precisava usar várias medicações e tudo mais. E ele já tinha passado por avaliação em outros lugares, só que daí a filha dele falou, olha, vai lá nessa clínica, as meninas vão ver o senhor, não sei o quê. E ele era professor universitário, aposentado, uma calvície extensa, mas vários médicos já tinham negado de fazer cirurgia por causa da complexidade do caso clínico, assim. E daí, por sorte, a gente conhecia a neurologista dele, eu liguei, a gente bolou uma estratégia de sedação única para ele, e ele fez a cirurgia com todas as limitações que a doença neurológica impunha, né? Mas ele fez. E a felicidade que ele falou sobre o transplante depois, a mudança que isso acarretou, que ele brincou, ele falou, eu acho que eu estou pronto para voltar para a sala de aula. Então, imagine o impacto de ter saído da sala de aula para ele, o quanto ele foi mudando no processo de doença e ter recobrado o cabelo deu para ele a sensação de que ele podia voltar a exercer a profissão que, né, sustentou a família por muito tempo. Então, fico arrepiada, assim, tipo, todas as histórias são legais. É muito, muito legal, muito impactante para nós, pelo menos, assim, é um Teve privilégio. alguma que te marcou também? Tem bastante paciente de fora que eu fico pensando assim, poxa, eles vêm de tão longe, né? E eles contam a experiência desde quando eles vêm 2 dias antes, preparação e tudo mais. E os relatos são emocionantes, assim como ela fala. Eles impactam demais a vida, conseguem voltar a fazer atividades que não faziam antes. Então é muito legal. Eu tô vendo o teu casaco azul. Teve uma convidada do Vírgula que participou, a Paulina Bach, que ela contou a história da menina do vestido azul. Eu não sei se vocês conhecem essa história, mas era uma menininha que ela ganhou um vestido azul da professora e aí ela passou a usar esse vestido azul em casa. E aí a mãe, vendo que a menina usava um vestido tão bonito, né, começou a arrumar o cabelo da menina. E aí, arrumando a menininha com vestido, com cabelo, a mãe passou a se arrumar também. E aí, no que ela passou a se arrumar, ela achou que era melhor arrumar a casa também. E aí, o marido, vendo que a mulher estava arrumada, a filha estava arrumada, a casa estava arrumada, começou a cuidar do jardim.
E aí, cuidando do jardim, os vizinhos viram aquilo e começaram a cuidar dos seus jardins também. Então, essa história ela fala um pouco do que uma transformação aqui pode gerar de transformação na sociedade de uma forma geral. Pegando esse exemplo de vocês, às vezes o paciente recobre, né, aquela confiança que ele perdeu em algum momento, e isso traz não só para ele, mas para a família inteira, para quem convive com ele diariamente ali, um novo olhar, uma nova forma de ver a vida, um novo motivo para ser feliz. Então, com certeza, o trabalho de vocês é um trabalho de muito valor. E a doutora Arielle já sabe, doutora Pamela, mas os girassóis são símbolo do vírgula porque eles representam um pouco disso. Eles representam Existe uma história, né, nas redes sociais em que quando o sol não brilha, os girassóis eles se viram uns para os outros e se fortalecem com a energia uns dos outros, né, que está ali armazenada dos dias que brilharam. Então, o trabalho de vocês, sem dúvida nenhuma, é um pouco disso, né? É trazer de volta o motivo para sorrir. Muito obrigada por terem vindo. Obrigada, doutora Pamela. Doutora Arielle continua com a gente nos próximos episódios. Deixe a mensagem final para quem está assistindo, deixe uma chamada, né? Uma mensagem para quem está assistindo e ainda tem dúvida se deve ou não procurar vocês para fazer o transplante capilar. Eu gostaria de agradecer também o convite, né? Para você, né, que tem aquele estigma de ficar o tempo inteiro com boné, de evitar, às vezes até o emprego prejudica, né? Porque o paciente quer ficar mais numa sala, mais escondido, enfim. Mas para você que quer mudar de vida e voltar a sentir a tua autoestima, procure a gente. Bom, acho que não tem muito o que adicionar ao que a Pamela falou, porque acho que ela resumiu. É uma mudança de vida. Ter calvície é um problema para quem se sente mal com a calvície. Se você se sente mal e quer achar uma alternativa a isso, acho que nós somos o time para você procurar. Muito obrigada, viu, por Obrigada. terem vindo. Muito obrigada. Aconselho, hein? Ative o sininho, porque vão ter outros episódios sobre esse tema. Vai ter para homens, para mulheres, e a gente vai entender também sobre o pós-operatório. E essa playlist, ela tá exclusiva aqui no YouTube para você achar os episódios mais fácil, tá bom? Então, te espero lá no YouTube, te espero no Spotify, também com os cortes diários no TikTok e no Instagram. Aguardo você lá e até a próxima vírgula.